Agora a gente vai para o nosso segundo assunto, né? Terminamos as médias e a gente vai entrar em moda. O que é moda? Uma coisa que está na moda é uma coisa que aparece mais, né? Que está mais frequente, uma coisa que está na moda, todo mundo está usando. E é exatamente isso. Isso é a moda. Então a gente tem um conjunto aqui: 2, 2, 5, 7, 8, 8, 8, 12. E eu quero saber qual número aparece mais. Esse exemplo que eu estou dando tem poucos números e está já em ordem crescente. Na prova, em alguns exercícios da lista que eu coloquei para vocês também, vocês vão ver que tem muito número e vai estar tudo embaralhado. Então, a minha dica para vocês em estatística é rabisca. Principalmente em prova teste, que os caras não vão ver sua prova. Rabisca. Porque daí você vai precisar ver se você já contabilizou 2. Daí você contabilizou, você vai riscando. Porque daí você tem menos chance de deixar passar algum número. Então, vamos ver qual que aparece mais. Aqui eu tenho 2, 2, né? Um 5, um 7, 3 8 e um 12. Então, qual é o número que aparece mais? Tudo bem que o 2 aparece mais vezes que o 5, que o 7, que o 12. Só que quem realmente aparece mais é o 8, que aparece 3 vezes. Então, ele é a minha moda. E a gente tem o que a gente chama de unimodal, porque tem uma moda. Nesse exemplo aqui de baixo, a gente tem uma amostra amodal, não tem moda, porque todos os números aparecem na mesma frequência. Podia ser que todos os números aparecessem 2 vezes. E aí, todos iam ser moda? Não, ia ser a mesma coisa. Nenhum ia ser moda, porque para ter uma moda, precisa ter um ou mais números que aparecem mais do que os outros. Falando nisso, agora vamos ver o nosso terceiro exemplo, que é 2, 3, 4, 4, 5, 8, 8. O 4 e o 8 aparecem 2 vezes. Significa que não tem moda só porque tem 2 que aparecem 2 vezes e não tem nenhum que se destaca mais? Não, porque o 2, o 3 e o 5 eles aparecem só uma. Então, pelo fato do 4 e o 8 aparecerem mais vezes que os 2, 3 e o 5, os dois vão ser as nossas modas. Então, vai ser bimodal. Podia ser trimodal também, podia ter mais modas, mas nesse caso é bimodal. Tudo bem? Eu acho simples, moda, eu acho que a parte mais difícil mesmo é quando eles colocam vários números e embaralham, mas aí rabisca. Vai rabiscando com um lápis na prova e geralmente dá certo. Agora vamos para o nosso terceiro assunto, que é mediana. A mediana, como vocês já veem em geometria, né, é o que está no meio, é o nosso termo central. E aí, para a gente saber o que é o termo central, a gente vai primeiro fazer um rol. O rol é organizar os termos do nosso conjunto em ordem crescente ou decrescente. Como eu disse, em vários exercícios, eles vão dar tipo, tudo embaralhado. Então, o que vocês vão precisar fazer primeiro é organizar em ordem crescente ou decrescente. Eu sugiro o crescente por ser mais intuitivo, né? Mas qualquer coisa pode ser decrescente também, não está errado. E o segundo passo seria encontrar o termo central. Aqui é uma dica se for um conjunto com termos ímpar, tipo, tiver um número ímpar de termos no total. É uma regrinha que funciona, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar um segundo método que eu acho mais eficiente na real, mas aí vocês decidem qual que é melhor para vocês. Esse daqui funciona só quando a gente tem um número ímpar de termos. Então, esse daqui é um exemplo 4, 4, 5, 8, 9. Tem 5 termos, é um número ímpar, então funciona. A gente coloca 5 mais 1 dividido por 2, igual a 6 dividido por 2. Então, a nossa mediana é o nosso terceiro termo. 1, 2, 3. O nosso termo do meio é o 5. Então, 5 é a nossa mediana nesse caso. Agora eu vou apresentar um exercício para vocês e aí eu vou falar do outro método que eu acho mais fácil, na real. Então, ele fala que nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometidos por essa pessoa é igual a. Então, ele fez 8 textos e em cada texto ele cometeu um número diferente de erros. E a gente vai precisar achar a mediana do número de erros que ele cometeu, tá? Então, percebam que aqui a gente tem vários números que eles estão embaralhados. Então, o primeiro passo seria formar um rol. Eu fiz em ordem crescente, que é o que eu acho mais fácil. Se isso fosse uma prova escrita, se eu estivesse fazendo no papel, o que eu ia fazer? Eu ia anotar o 0, porque eu vi que é o menor que eu tenho, e ia riscar ele. Aí eu ia anotar esse primeiro 2, eu ia riscar. Ia anotar o primeiro 2 e ia riscar. Porque assim a gente corre menos risco de ou deixar passar o número ou anotar o mesmo número 2 vezes. E se tiver muito número, você também pode contar quantos números você anotou, quantos números você tinha que anotar. Porque daí você vê se faltou algum, se você copiou algum a mais. Nesse caso, a gente tem 8 termos, né? É uma sequência par.
Então, a gente não pode fazer aquela regrinha. O que eu faço? Eu risco os extremos. Então, eu risquei o primeiro do último, risquei o segundo do penúltimo, risquei o terceiro e o antepenúltimo. Se fosse ímpar, ia sobrar só um número no meio. Como é par, sobra 2, nunca vai sobrar um só. E a gente não vai riscar esses 2 do meio. Esses 2 do meio vão dar mediana pra gente. Então, a gente vai fazer a média aritmética desses 2, que vai dar a mediana pra gente. Então, 2 mais 3 dividido por 2 igual a 2,5. Percebam que eu não posso pegar as extremidades e fazer a média. Eu não posso pegar 0 mais 6, dividir por 2, que dá 3. Não vai dar a nossa mediana, que é 2,5. Então, se vocês usarem esse jeito aqui de fazer, indo riscando sempre as extremidades, sempre vai dar 2 possíveis resultados. Ou vai ter um número ímpar de termos, e aí vai sobrar um número só no meio, e esse número é mediana. Ou, se for par, vai sobrar 2 números no meio. E aí você faz a média e encontrou a mediana. Tá bom? Então, é assim que a gente acha. Agora que a gente já viu médias, mediana e moda, a gente vai treinar um pouquinho aqui nessa sequência, nesse conjunto, na verdade, achando média, moda e mediana. Então, aqui eu tinha uma sequência 24, 5, 9, 3, 12, 5 e 5. Eu já passei para o rol para me organizar, né? Então, eu vi que o 3 era o menor número, tem 3 vezes o número 5, o 9, o 12 e o 24. Agora a gente vai fazer a média. Então, a gente vai somar 3 mais 5 vezes 3, porque apareceu 3 vezes, mais 9, mais 12, mais 24, dividido por 7. Eu tenho 7 termos aqui em cima. A minha média deu 63 dividido por 7, que é igual a 9. Então, a média desse meu conjunto de números é 9. Para eu achar a moda, eu preciso contar. Eu tenho só uma vez aparecendo o número 3, uma vez aparecendo o número 9, um número 12 e um número 24. Mas o 5 aparece 3, então ele é minha moda porque ele é mais frequente. O próximo passo seria achar a mediana. Para achar a mediana, primeiro a gente coloca em rol, né, em ordem crescente, e eu já fiz isso. E agora eu vou riscar. Eu vou riscar as extremidades, vou riscar as extremidades, riscar as extremidades, e sobrou um número só, que é o número 5, que é a nossa mediana. Tudo bem? Então, esse é o jeito que a gente calcula a média, a moda e a mediana. Já foi metade da aula, tipo, em questão de matéria, e essa parte tá ok? Tá tudo bem antes da gente seguir? Alguém tem alguma dúvida? Tô um pouco traumatizado, mas pode seguir. Qual parte te traumatizou? Pode falar. Ah, não, é um problema com a matemática mesmo, nem tanto com essa matéria, mas pode ir. Tá, mas tá bom. Mas se quiser, eu explico alguma coisa mais devagar. Essa próxima parte vai ser um pouquinho mais traumatizante. Eu peço desculpas por isso, mas daí vocês me interrompem se acontecer alguma coisa. Mas vamos lá. Esse exercício ainda não chegou na parte do trauma. É mais tranquilo. Então vamos ler. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Antes de ir para a tabela, vamos pensar nessa historinha. A gente tem uma turma, ele não contou para a gente quantas pessoas tem nessa turma, mas ele falou que vai dividir em dois grupos, né? Dividir em dois, e uma parte vai jogar futebol e a outra basquete. E ele especificou que os mais baixos vão para o futebol e os mais altos para o basquete. Ou seja, metade mais baixa da turma vai jogar futebol e a metade mais alta vai jogar basquete. E ele falou que tem uma pessoa a mais no time de basquete. Se tem uma pessoa a mais no time de basquete, significa que a gente tem um número ímpar de pessoas na sala. Porque a gente dividiu em 2 grupos e sobrou uma pessoa. E essa pessoa que sobrou foi para o basquete. Então, esse é o contexto dessa historinha. Ele dá uma tabela contendo a média, a mediana e a moda da altura das pessoas da sala. E ele fala que os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais às de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente, em qual time, né? No basquete e futebol. Bom, se ele falou pra gente que o PJFM são os únicos com essas alturas,
a gente já vê que o F, ele tem 1,67, que é a mediana. Ou seja, só tem ele com 1,67. Então, a mediana é única, só tem ele. Vamos pensar dessa forma. A gente coloca toda essa turma e coloca do mais baixo até o mais alto, em uma fila. E a gente vai dividir em dois. Só que vai ficar uma pessoa no meio, né? Porque tem uma pessoa a mais, é ímpar. Essa pessoa do meio é a nossa mediana, certo? Que a gente organizou em hall, do mais baixo até o mais alto. E a pessoa que está no meio é a nossa mediana em questão de altura. E a mediana é 1,67, ou seja, essa pessoa F é a pessoa que está no meio, que ficou no meio, e que acabou indo para o basquete, né? Porque sobrou. Essa pessoa que está no meio, todo mundo que está para cá dela é a metade mais alta da turma. Ou seja, todo mundo que está com mais de 1,67 é a metade mais alta. Então vai para o basquete. Então, aqui nosso amigo de 1,68, que é o M, a gente já sabe que ele foi para o basquete. Todo mundo que está pro lado baixo desse nosso amigo F, eles são a metade mais baixa da turma. Então, eles vão jogar futebol. Então, todo mundo que tem menos que 1,67 vai jogar futebol. O P e o J, eles têm 1,65 e 1,66. Então, eles jogam futebol. E essa pessoa que fica aqui no meio, o problema já contou pra gente, que o basquete tem uma pessoa a mais no time. Então, ele foi pro basquete. Dessa forma, a gente sabe que o P e o J foram pro futebol e o F e o M foram pro basquete. Esse é um exemplo de... Ah, eu esqueci de fazer as anotações aqui. Esse é um exemplo de exercício em que a gente não faz nenhuma conta. Não precisa fazer conta. É só a gente entender o que significa média, mediana e moda. Esse exercício é do Enem, se eu não me engano. E que você consegue entender a historinha, aplicar no que você já conhece e você acha a resposta certa. Então, é só um exemplo, porque apesar de que algumas contas dessa aula vão ser bem complicadinhas, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco, muitas vezes vai acontecer isso, eles vão querer a teoria, eles vão querer saber se você sabe o que significa média, mediana e moda. E aqui ele queria que você soubesse que a mediana é a pessoa que está no meio. E se o cara com 1,67 está no meio, significa que todo mundo que está abaixo dele é a metade mais baixa e todo mundo que está acima é a metade mais alta. É isso que ele quer saber.